Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. A Bolsa Brasileira sobe 0,7%, está perto dos 110.600 pontos e o dólar cai 0,92%, está valendo R$ 5,23. O Ibovespa descola do movimento de queda das bolsas lá fora com a PEC da transição no radar. O relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, apresentou o parecer da PEC à Comissão de Constituição e Justiça do Senado com uma mudança importante. Em vez de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, o texto prevê abrir espaço de 175 bilhões de reais para o Bolsa Família dentro do teto em 2023 e 2024 por 2 anos e não mais 4 anos. Ou seja, o prazo é menor e a PEC não prevê mais a chamada excepcionalização dos gastos do Bolsa Família. A mudança traz menos risco fiscal na avaliação de economistas, já que ao tirar o Bolsa Família do teto, o programa ficaria sem amarras. Agora, com o Bolsa Família dentro do teto, o valor previsto segue igual, mas como ele fica dentro da regra, há uma trava maior sobre os gastos, um controle maior. Essa mudança fez o Ibovespa ganhar força, a Bolsa chegou a subir pouco mais de 1% logo depois que o parecer foi apresentado. Aliados do governo Lula já haviam sinalizado que o texto da PEC poderia misturar a PEC da transição com ideias da PEC alternativa que tinha sido apresentada por Tasso Gereissati. A proposta de Gereissati previa exatamente abrir um espaço dentro do teto em vez de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, ainda que tivesse um valor menor de 80 bilhões de reais. O relator Alexandre Silveira disse que o debate sobre a PEC pode se estender até amanhã, emendas estão sendo apreciadas, portanto o texto ainda pode mudar e o mercado deve oscilar conforme as mudanças forem apresentadas e os prazos, o cronograma for modificado. A gente conversou mais cedo com o senador Alexandre Silveira, o relator da PEC, justamente, e ele disse que a discussão sobre a nova regra fiscal, como que fica a regra fiscal, deve ficar mais para frente, mas já colocou um prazo. Essa discussão tem que acontecer em 2023. Vamos ouvir. Há de se discutir no próximo ano, e eu estou tratando disso com muita responsabilidade no relatório, um arcabouço fiscal que vê dar norte à economia do país. É importante ressaltar que nós temos e teremos um governo com propostas econômicas completamente antagônicas do atual. O ministro Paulo Guedes foi um ministro extremamente heterodoxo com a economia nacional. Eu tenho absoluta certeza que todos nós temos a noção da responsabilidade que temos que ter com a economia, com as contas públicas, com o equilíbrio fiscal, mas sem perder de vista a sensibilidade social, sem perder de vista que nós temos um país com muitas desigualdades, um país transcontinental, um país que entra num colapso do ponto de vista da infraestrutura, só não vê isso quem não quer. Bom, a gente muda agora de assunto, vamos falar sobre as empresas do setor aéreo. As companhias de aviação devem voltar a lucrar em 2023, é o que projeta a Associação Internacional de Transportes Aéreos, a IATA. A notícia é destaque no nosso site da CNN. O lucro estimado das empresas deve chegar perto dos 5 bilhões de dólares no ano que vem. Seria o primeiro resultado positivo do setor desde 2019, desde antes da pandemia. Ainda assim, o lucro deve ser bem menor que o de 2019, quando as empresas lucraram 26 bilhões de dólares. A América do Norte deve puxar a recuperação em 2023, seguida da Europa e do Oriente Médio. Já a América Latina deve liderar os prejuízos junto com a Ásia e a África. Apesar da forte retomada do setor de aviação, especialmente nos mercados domésticos, locais, as demandas das companhias em 2023 ainda devem ficar abaixo do nível pré-pandemia. A gente vai ver agora no telão também o desempenho das companhias aéreas brasileiras na Bolsa. Agora a gente vê as duas companhias Azul e Gol operando no positivo, até puxadas um pouco por essa notícia da IATA. A Bolsa como um todo está em alta, também puxa as ações, mas no acumulado do ano, a Azul ainda registra uma queda de 54% e a Gol de 70%. Para finalizar o nosso CNN Mercado, vamos ver como estão as bolsas internacionais nessa terça-feira. Os índices em Wall Street operam em queda e o mercado europeu também tem índices majoritariamente em queda. Ontem, os índices, o mercado em Wall Street caiu depois dos dados do setor de serviços, do ISM, lá nos Estados Unidos, que mostraram que a economia americana ainda está aquecida. Nesse momento, notícia boa para a economia dos Estados Unidos acaba prejudicando o mercado, porque significa
significa que a economia está aquecida, a inflação no país pode seguir pressionada e os juros podem ficar altos por mais tempo, pressionando também as taxas de juros no resto do mundo. E juros altos significam menor crescimento das economias e também menos atratividade para as bolsas. Apesar da flexibilização na China trazer até uma perspectiva de uma menor desaceleração global, analistas já avaliam que o otimismo com a reabertura da China já está no preço, já está precificado como o mercado gosta de dizer, por isso essas notícias dos Estados Unidos estão pesando e estão se sobrepondo mais sobre o mercado nesta terça-feira. E o CNN Mercado vai ficando por aqui, a nossa segunda edição. Daqui a pouco a gente está de volta com o Fernando Nakagawa às 2h45. Até logo, tchau, tchau!